E vimos que esse homem, ele se encontrava ainda no pátio. Para você chegar no lugar santíssimo, você precisa passar um processo, aleluia. Você sai do pátio, você entra no lugar santo, dentro você entra no lugar santíssimo. É no lugar santíssimo que o Senhor vai te perguntar o que queres que eu te faça. Porque lá no pavio, no pátio, é o lugar do povo. Então esse homem, ele se encontrava no lugar do povo, onde as pessoas passavam, e ele escutou, e aí disseram para ele que o Senhor Jesus Cristo está passando por aqui. E a Bíblia vem nos dizer, assim que ele escutou, ele abriu a sua boca. Uma das fases para você chegar ao ponto do Senhor Jesus te perguntar o que queres que eu te faça, é você reconhecer primeiramente, mesmo que você tenha dificuldade, mesmo que você tenha limitação, mas tem alguma coisa em ti que dá para você superar aquela necessidade. Então esse cego, ele não tinha como ver, mas ele tinha como escutar e como falar. Então ele venceu o primeiro obstáculo, mesmo não vendo, mas ouvindo. O fato dele ouvir fez com que ele abrisse a sua boca e falasse e clamasse ao Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vem nos dizer que ele não ficou quieto, mas que ele abriu a sua boca e começou a clamar. Ele disse: Jesus, Filho de Davi, tenha piedade de mim. Ele falou isso no pátio, onde tem a multidão. Mas Jesus continuava passando, como se não tivesse ouvido, mas Jesus sabia, Jesus escutou, mas Jesus esperou ele entrar no lugar santíssimo. Esse foi o primeiro obstáculo que esse homem venceu. Ele não viu que ele era cego, mas ele utilizou o que ele tinha. Assim como Zaqueu também, quando queria ver o Senhor Jesus Cristo, ele não se limitou apenas dizendo que eu sou de uma estatura baixa, não tem como eu ver o Senhor Jesus. Não, ele subiu a uma árvore, ele achou uma alternativa para poder ver o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Então esse cego, ele deu o primeiro passo de clamar ao Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia vem nos dizer que ele continuou a clamar. Aí veio o segundo obstáculo. E qual foi o segundo obstáculo? O segundo obstáculo foi a multidão. Então aquela multidão começou a impedir o cego de Jericó. Mandaram que ele se calasse. Imagina. Disseram: cale-se. Por que calar? Porque era uma pessoa sem importância. Porque todo mundo estava andando, todo mundo estava falando, todo mundo estava vendo o Senhor Jesus Cristo, mas eles consideravam como um inútil. Ele não tem o que falar com o Senhor Jesus Cristo, porque ele está fora da sociedade. Não tem como falar com o Senhor Jesus Cristo, porque ele não tem as qualificações necessárias. Oh, aleluia! Mas esse homem, apesar de ser cego, ele começou a clamar mais alto. Ele veio vencer o segundo obstáculo, que foi a multidão, impedindo ele de clamar o Senhor Jesus Cristo. A multidão, o povo de Deus, o povo dentro da igreja, você congrega com aquele povo, mas estão te impedindo de você voar mais alto, estão te impedindo para que os obstáculos sejam na tua vida, estão te impedindo para que você não possa entrar na profundeza da presença do Senhor. Mas a Bíblia diz que ele não escutou aquele povo, mas ele começou a clamar mais alto. Quando ele começou a clamar forte ao Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor, ele conhece a tua necessidade, ele conhece o teu problema, mas ele não quer que você seja de mãos cruzadas, esperando que Jesus opera, mas de mãos cruzadas.
A fé não funciona quando você cruza suas mãos. A fé funciona quando você entra em ação. Esse homem tinha fé. Queria ser curado. Ele tinha um querer no seu coração. Mas ele não se limitou apenas no querer. Mas ele trabalhou para que o querer dele se tornasse uma realidade. Mas ele entrou em ação. E quando Jesus viu que ele chegou no nível que Jesus queria, aí Jesus disse que tragam-lhe a mim. Aleluia. Jesus disse que tragam ele a mim. Quer dizer, traga ele na minha presença. Traga ele na minha presença, porque ele tem alguma coisa para falar que é importantíssimo. Que eu não escutei enquanto ele estava na multidão. Mas agora que ele está se separando com a multidão, eu quero escutar qual é o teu querer. Então, onde é que você demonstra o teu querer? Você demonstra o teu querer no meio da multidão, onde há confusão. O Senhor Jesus Cristo não está lá no meio da multidão, não. Ele não está no meio da multidão. Ele até pode até passar. A multidão até pode até seguir ele. Mas ele não está conectado com a multidão. Tinha tantas pessoas naquele lugar que estavam com necessidade. Tantas pessoas naquele lugar que precisavam de milagre. Mas apenas uma pessoa. A Bíblia vem dizer apenas uma pessoa que teve o privilégio de fazer parar o Senhor Jesus Cristo na sua caminhada. Todos aqueles que acompanham o Senhor Jesus Cristo acompanhavam ele de uma outra cidade. Andavam com ele, mas a única pessoa que fez parar o Senhor Jesus Cristo foi esse cego. Por quê? Porque ele tinha um querer e ele tinha fé. E ele entrou em ação para que tudo aquilo que ele queria que acontecesse na vida dele se realizasse. Eu não sei o que você está passando nesse momento. Eu não sei qual é o milagre que você precisa na tua vida. Eu não sei qual é o teu querer. Mas eu venho te dizer, aleluia, que o Senhor Jesus Cristo, ele está passando por aqui. Ele está passando. Pode ter 10 pessoas, 20 pessoas conectando nessa live, ou 100 pessoas. Mas aqueles que somente tiverem o querer e a fé e colocar em ação, é aqueles que farão com que o Senhor Jesus Cristo pare no caminho para poder escutar. O Senhor Jesus disse que clama a mim e eu te responderei grandes coisas que tu não conheces. Ele disse que clama a mim e eu te responderei e te mostrarei grandes coisas que tu não conheces. O cego clamou ao Senhor Jesus Cristo. Ele clamou com todas as suas forças. Aleluia. Um dia eu estava com um querer. Eu estava com problema, aleluia. Estava com problema de mioma. Eu clamava ao Senhor pela cura. Clamava ao Senhor dia e noite pela cura. Enquanto eu tinha essa mioma, eu estava grávida de 4 meses, aleluia. 4 meses de gravidez, mas eu estava com dores de parto, aleluia. Estava com dor no parto quando estava no meu 4º mês da gravidez. Então eu me vi como fosse esse cego. Estou precisando de ajuda, mas não estou conseguindo sair da situação que eu me encontrava. Eu comecei a clamar o Senhor durante 10 dias e 10 noites. Grávida de 4 meses, eu sentia contrações, como se estivesse no trabalho de parto. Comecei a sentir como se estava perdendo a criança. Durante 10 dias, clamando ao Senhor. Mas chegou um dia, aleluia, eu clamei mais alto do que eu clamava antes. Clamei mais alto, assim como esse cego clamou. Como você está clamando ao Senhor? Quando o impedimento vem a ti, será que você se enfraquece ou você clama mais alto? Esse cego, ele clamou mais alto. Quando os obstáculos se levantaram, ele clamou mais alto. E quando eu sentia a dor da mioma, a dor das contrações, comecei a clamar mais alto ao Senhor. Comecei a clamar: Senhor, tenha misericórdia
misericórdia de mim. Senhor, olha o meu estado e tenha misericórdia de mim. E o Senhor teve misericórdia quando eu clamei mais alto, quando eu entrei na profundidade da sua presença, e o Senhor se manifestou e me retirou daquele problema, me retirou daquela situação. E hoje também o Senhor Jesus Cristo, Ele quer te retirar daquele problema, Ele quer te retirar daquela situação em que você se encontra. Assim como a mulher do fluxo do sangue, aleluia, ela estava 12 anos com aquela dor, 12 anos com aquele problema, mas chegou um dia, ela também escutou que Jesus estava passando. Assim como o cego de Jericó escutou que Jesus estava passando, a mulher do fluxo do sangue também escutou. Zaqueu também escutou. E essas 3 pessoas que escutaram que Jesus estava passando, eles não se limitaram. Não permitiram que a multidão os impedisse de se aproximar do Senhor Jesus Cristo. A mulher do sangue, ela tocou na orla do Senhor de Jesus Cristo, porque ela acreditava que se ela tocasse, ela ia receber a cura. Mas ela fez uma ação. Ela não ficou sentada, ela estava debilitada, estava fraca, perdendo sangue, mas isso não foi um impedimento para correr atrás do seu milagre, correr atrás da sua vitória, correr atrás do seu sonho, porque ela tinha um sonho de que o sangue que estava dentro dela parasse de correr, porque correu durante 12 anos de angústia, 12 anos de sofrimento, mas ela se aproximou de Senhor Jesus Cristo. Quando escutou que ele estava passando, ele não perdoou aquela oportunidade. Você está sentindo que Jesus está passando, ele está passando na tua vida, ele está passando nesse momento. Ele quer te tocar, ele quer te transformar, aleluia. Ele quer tocar a sua vida, mas não cruza os seus braços. Entra na profundeza, assim como esse cego entrou. Ele clamou mais alto. E Senhor Jesus disse que trazer eles na minha presença. Traga ele na minha presença. E foi na presença do Senhor Jesus que ele perguntou: o que queres que eu te faça? E a minha pergunta é: em que estado você está? Em que etapa você está? Você está naquela etapa que apenas está escutando o Senhor Jesus Cristo e está clamando? Ou você está na etapa que enquanto você clama, a multidão te impede? Em que etapa você se encontra? Esse cego, ele passou todas essas etapas. Ele clamou, foi impedido, mas clamou mais alto. Quando clamou mais alto, então o trouxeram na presença do Senhor Jesus. Aleluia! Para que você possa receber o teu milagre, eu já falei, não é no pátio, não é no pavio. É no lugar santíssimo. Então esse homem foi levado no lugar santíssimo, onde está a presença do Senhor Jesus Cristo. Então levado aonde até o Senhor Jesus Cristo, aí o Senhor Jesus disse para ele: o que queres que eu te faça? Para você chegar ao nível do Senhor Jesus Cristo de perguntar o que queres que eu te faça, você tem que clamar primeiramente. Enquanto você está no pavio, clama. Enquanto você estiver clamando, a multidão vai te impedir. Mas se você não conseguir vencer a multidão, se você não conseguir vencer os obstáculos da vida, porque no mundo sempre há aflições. A Bíblia diz que tereis aflições no mundo, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então aquele homem estava determinado, que eu já cheguei até aqui, escutei que Jesus está passando, eu não vou voltar em casa sem os novos olhos. Ele estava determinado a não deixar aquele lugar, porque o Senhor Jesus estava lá. Então ele foi introduzido na presença de Jesus e Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Então você também precisa de chegar nesse nível para que o Senhor Jesus diga para você: o que queres que eu te faça?
Essa pergunta não é para qualquer pessoa. O que queres que eu te faça é para aqueles que venceram todos os obstáculos que estavam na sua frente. Passaram no pavio, passaram no lugar santo, aí chegaram no lugar santíssimo, onde está a glória de Deus. Porque a glória de Deus se manifesta no lugar santíssimo. E quem está no lugar santíssimo é o Senhor Jesus Cristo. Em que lugar você se encontra? Você está no pavio? Você está no lugar santo? Ou você está no lugar santíssimo? Para você receber a pergunta, o que queres que eu te faça? Você tem que se posicionar na presença do Senhor Jesus Cristo. Se posicione na sua presença e Ele vai te perguntar, o que queres que eu te faça? Então, como Ele passou todas essas etapas, Ele disse, Senhor, eu quero ver. Aleluia. Não tem burocracias na presença do Senhor. Você apenas diz, Senhor, você diz a sua necessidade. Senhor, eu quero ver. Senhor, eu quero falar. Senhor, eu quero andar. Senhor, eu quero isso, quero aquilo. Você fala o que você quer, mas aquilo você só fala dentro da presença. Porque é na presença de Deus que Jesus vai te perguntar. Porque enquanto ele estava lá no caminho, Jesus passando, Jesus não perguntou, mas Jesus sabia que ele estava clamando. Jesus sabia que ele estava clamando, mas Jesus não parou. Jesus parou quando ele venceu todos os obstáculos que estavam impedindo ele de chegar até a presença do Senhor Jesus Cristo. Ele foi levado na presença. E a presença de Deus transformou a sua vida. Ele que era cego, mas Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Ele disse que eu quero ver. Jesus disse, vê. Simples, sem complicação nenhuma. Mas enquanto você estiver no pátio, você vai clamar, porque lá é o lugar do povo. Lá é o lugar do povo. O povo está fazendo barulho lá. Lá o Senhor Jesus Cristo, ele não responde. Ele responde quando você se coloca no lugar santíssimo. Vamos entrar no lugar santíssimo. Lá o Senhor vai te perguntar, o que queres que eu te faça? Quando você fazer o teu pedido, ele vai te responder facilmente. Sem nenhuma burocracia. Ele vai te responder. Se você é cego, ele vai dizer, vê. Se você é mudo, ele vai dizer, fala. Se você não consegue escutar, ele vai dizer, escuta. Se você é paralítico, ele vai dizer, levanta. Mas isso apenas se você se colocar no lugar santíssimo. É lá onde o Senhor está te esperando, no lugar santíssimo. Esse cego, ele fez parar o Senhor Jesus. Enquanto todo mundo ia atrás do Senhor Jesus Cristo, mas ele chamou a atenção do Senhor Jesus Cristo pela sua fé. A mulher do fluxo do sangue, ele chamou a atenção do Senhor Jesus Cristo pela sua fé. Os 4 amigos que levavam um paralítico precisaram parar, entrar na presença do Senhor Jesus Cristo pela sua fé. E como é que você vai entrar na presença do Senhor? Entra com a tua fé. Usa a tua fé. Nesse momento eu vou levantar essa oração para você. Para que o Senhor te ajude e você se levante e entre na presença dEle. Entre na presença dEle. Clame na presença dEle. Que Ele está te escutando. E Ele quer te responder. Em nome de Jesus. Quero levantar esse clamor. Coloca o teu pedido de oração. Aleluia. Coloca o teu pedido de oração. E eu vou levantar esse clamor para a tua vida. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Senhor Jesus Cristo, Senhor Pai. Oh, Senhor da glória. Senhor de poder. Nós nos aproximamos da tua presença, Senhor. Eu venho orar a favor do teu povo, Senhor. Vem, Pai, colocar o teu povo diante da tua presença. Senhor, estou clamando a Ti nesse momento, que o Senhor venha manifestar o Teu poder sobre cada vida. O Senhor venha agir, assim como o Senhor agiu na vida daquele cego, Senhor Pai. Assim como o Senhor abriu os olhos daquele cego, Senhor,
Senhor, abra os olhos de alguém, Senhor. Alguém quer ver, Senhor. Alguém que está limitado, não tem como ver, Senhor. Aquele cego, ele era cego fisicamente, mas hoje tem pessoas cegas espiritualmente. Pessoas que não conseguem perceber qual é a vontade do Senhor. Que não conseguem perceber que o Senhor Jesus está por perto. Porque estão cegos, não conseguem ver. Senhor, eu oro, Pai, em nome de Jesus. Venha abrir, Senhor, os olhos dessa pessoa. Para que ela venha enxergar, Senhor. Para que ela venha ver, Senhor. Para que ela venha tomar posse da vitória que o Senhor reservou. O Senhor reservou uma vitória para você. O Senhor reservou a cura para você. O Senhor reservou a libertação para você. O Senhor reservou a quebra de maldição para você. Mas você tem que entrar no lugar santíssimo para poder adquirir essa vitória. Entra no lugar santíssimo. Não se limita no pátio. Não se limita no pátio. Entra no lugar santíssimo. E ele vai te perguntar o que queres que eu te faça, aleluia. E tu dirás, eu quero ver. Eu quero receber milagre, quero receber cura, quero receber isso e aquilo. Que seja o teu pedido, que seja a tua necessidade, o Senhor está lá para te tocar e para te transformar em nome do Senhor Jesus. Esse cego, ele foi levado na presença do Senhor Jesus Cristo. Então você olha a tua vida. Você pode estar chorando durante muito tempo. Anos e anos na mesma situação. Vendo que nada está mudando. Essa é a minha pergunta. Onde você se encontra? Onde você faz o teu pedido? No pátio? No lugar santo? Ou no lugar santíssimo? Faça-o no lugar santíssimo. Lá não tem erro. No lugar santíssimo não tem erro. Não tem como falhar. Porque lá onde está a presença do Senhor Jesus, Ele mesmo que vai te responder. Enquanto ele estava no pátio, ele perguntou, que barulho é esse? As pessoas responderam, Senhor Jesus está passando. Mas Jesus não falou nada com ele. Só falou quando ele foi levado na sua presença. O que queres que eu te faça? Eu quero ver, Senhor. Então, vê. Vê. E Jesus disse que a tua fé te curou. A tua fé te salvou. Por quê? Porque você não teve uma fé morta, mas teve uma fé com obras. Ele fez tudo, trabalhou para que chegasse até na presença do Senhor. Muitos outros estão preguiçosos, querem receber alguma coisa do Senhor, mas têm a preguiça de entrar no lugar santíssimo. O único jeito de você receber alguma coisa do Senhor é você se jogar no lugar santíssimo. Se jogar na sua presença. Havia um paralítico na Bíblia. A Bíblia diz que é o paralítico de Cafarnaum. Ele não tinha como andar, mas tinha 4 amigos que carregavam ele. Levaram ele até a presença de Jesus. Mas havia um impedimento. Não conseguiram entrar. Por quê? Por causa da multidão. Porque sempre é a multidão. A multidão é que sempre impede. Mas eles não pararam por aí. Eles subiram no telhado e começaram a retirar todos os tijolos, todas as pedras, todas as madeiras, até introduzirem o paralítico na presença de Jesus. O paralítico, ele desceu no meio onde Jesus estava. Então Jesus nem tocou, apenas diz que os teus pecados são perdoados. Levanta e toma a tua cama. Você não precisa nem falar muito. Quando você está no lugar santíssimo, não precisa nem falar muito. Porque onde você chegou, Ele mesmo sabe. Ele vai retirar tudo aquilo que você estava precisando para ser resolvido na tua vida. Todos os obstáculos serão caídos. Todos os problemas vão cair por terra em nome de Jesus. Agora eu quero levantar uma oração para a tua vida. Coloca o teu pedido de oração. Estamos nessa semana da campanha da oração. A campanha da oração, porque o milagre tem que chegar na tua casa. O milagre tem que chegar em ti, aleluia.
O milagre tem que entrar na tua casa, então se posicione. Não fique no pátio, se posicione. Não fique no lugar santíssimo, se posicione. Entre no lugar santíssimo, no lugar santíssimo, no lugar do santo dos santos. A voz, Senhor, eu oro a favor do teu povo, que o Senhor Pai venha tocar essa vida, venha mudar esta vida, Senhor. Essa vida que está no pavio, que está no pátio, para sair do pátio e entrar na tua presença, assim como esse cego entrou e recebeu a restauração dos seus olhos, recebeu a cura dos seus olhos. E a Bíblia vem dizer, aleluia, que ele se levantou, que ele viu e seguiu, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Alguém precisa glorificar a Deus pelo teu milagre. Quando você entrar no lugar santíssimo, o Senhor vai te responder e o povo vai glorificar Deus pelo milagre que você recebeu. Aleluia. Deus te abençoe e que essa palavra venha mudar sua vida. Então saia do pavio, não sente no pátio clamando por Senhor Jesus. Você vai enfrentar obstáculos, então você vença esses obstáculos. Esse homem venceu. O primeiro obstáculo foi ele mesmo, que não tinha como ver, mas ele usou outras alternativas, usou os seus ouvidos para escutar que Jesus estava passando por ali e usou a sua boca para clamar por ajuda ao Senhor Jesus Cristo, mas ele foi impedido, mas ele não parou por ali, ele gritou mais alto. Então clama mais alto, para que o Senhor possa te introduzir no lugar santíssimo, e aí ele vai te perguntar: o que queres que eu te faça? Aí você faz o teu pedido e ele te responde. Que o Senhor te abençoa e até a próxima. Aqui é a irmã Luzola Helena. Deus te abençoa e amanhã estamos de volta. Não esqueça, compartilhe esse vídeo. Vai abençoar a vida de alguém. Fique na paz do Senhor. Deus te abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima. Bye, bye. Aleluia.